Fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai resolver mais uma questão aqui do PAS 1. Lembrando que avisa a galera aí, avisa todo mundo, todo dia nós teremos aí pela manhã uma questão nova aqui para a gente estudar, revisar, verificar como é que foi o perfil de cobrança da banca, tá bom? Então espalha para todo mundo, nos acompanhe, sempre aí estaremos com vídeo para você aqui pelas manhãs, tá joia? Então beleza, pessoal, o item 31 aqui de hoje, ele está trazendo o seguinte: a xenofobia, prática que atinge migrantes e refugiados, demonstra que a globalização cria novas contradições ao excluir em vez de incluir. Tá? O item aqui ele tocou na temática de xenofobia. É um assunto que você tem que estar ligado não só no PAS 1, como no 2 e no 3. É um assunto do momento, é um assunto que os vestibulares gostam bastante de explorar. Então, uma das primeiras coisas que a pessoa teria que ter noção aqui era o conceito de xenofobia. E segundo, observar como é que isso acontece em face à globalização. Então são duas coisas aqui que o candidato deveria estar atento. Primeiro, o conceito, e segundo, como é que isso se relaciona com a globalização. Se a globalização favorece ou não, se ela ajuda, se não ajuda, se ela inclui, se ela exclui, tá? Então são as coisas aqui que a gente precisava, são as informações que a gente precisava então para poder resolver. Eu trouxe aqui, pesquisei rapidinho na internet, trouxe um conceito para você. Então xenofobia é a aversão e o preconceito contra pessoas estrangeiras ou de culturas diferentes da nossa. Então, por exemplo, nós brasileiros, quando vem alguém de outro país, a gente começa a criticar a pessoa por ser de outro país, de outra cultura. A gente está, de certa forma, então cometendo xenofobia, tá? Então, certo preconceito com pessoas estrangeiras, tá? A gente percebe isso no Brasil até que menos, não vou dizer que não tem, mas em outros países do mundo a gente percebe isso muito mais forte, tá? Essa aversão a estrangeiros e tal, né? Um preconceito com estrangeiros. Então, uma das primeiras coisas que a gente tinha que saber aqui era justamente isso, conceito de xenofobia. E segundo aqui, pessoal, saber como é que a xenofobia ela se relaciona com a globalização, tendo em vista que ele falou que a xenofobia demonstra que a globalização ela cria novas contradições ao excluir em vez de incluir. Então ele está falando aqui que a globalização, ela cria novas contradições. Então foi o termo que eles usaram aqui, ó, cria novas contradições, tá? Contradições ao excluir, tá? Novas contradições ao excluir. Então tá falando que a globalização favorece, ou seja, faz excluir, tá? Em vez de incluir as pessoas, ou seja, em vez de quebrar um pouco essa questão de preconceito, ele faz ampliar essa ideia do preconceito, tá? Então, pessoal, o que acontece? Se vocês fizerem uma rápida pesquisa em relação à questão da xenofobia versus globalização, a gente vai perceber o seguinte, que a globalização ela veio para favorecer, assim, a gente percebe claramente que ela favorece o trânsito de capital, de mercadorias, ou seja, ela aproximou as nações, de certa forma, né? Porque antes você não tinha contato com outra nação ali, ou era muito difícil esse contato com a nação. E isso, a globalização veio favorecendo, ou seja, encurtou um pouco, estreitou os laços ali. E a gente tem o Bauman defendendo a ideia de que, na medida em que a globalização ela favorece o trânsito de capital e mercadorias, ela torna-se uma barreira para a parte humana, tá? Então, em termos de mercadoria, de capital, de dinheiro, você tem uma aproximação dos negócios, mas você favorece aí a barreira, o aumento da barreira pela parte humana. Tá? Principalmente pelo seguinte, vou dar um exemplo. É muito mais fácil, por exemplo, você aceitar um tipo de produto chinês ou do Oriente Médio, por exemplo. Eu estou dizendo aqui de uma maneira geral, tá? Não estou dizendo que no Brasil isso aconteça, mas vamos pensar aqui de maneira global. É muito mais fácil você aceitar um produto de uma determinada nação, sem muito preocupar quem é a nação, do que você aceitar a pessoa dessa nação. Então é mais ou menos nessa perspectiva que Bauman defende que a globalização ela até estreita esses laços, mas ela une e ao mesmo tempo ela separa.
Porque ela une por um lado, porque você estreita diversas relações, mas você separa de forma que em vários momentos a gente vai perceber o favorecimento dessa segregação, dessa separação, desse julgamento. Então, assim, de certa forma ele coloca, essa é uma até frase dele, coloca que a globalização une enquanto separa. Ou seja, justamente por esse detalhe, né? Que a gente favorece mercadoria, capital, trânsito ali aqui, mas a gente ao mesmo tempo favorece e até multiplica às vezes um discurso de segregação muitas vezes. Então o item aqui, pessoal, a banca considerou o item como sendo um item correto. A globalização em relação à xenofobia, ela de certa forma, ela cria novas contradições ao excluir em vez de incluir, tá? Ou seja, ela acaba, ela veio em um dado momento, de repente, ela veio numa perspectiva de melhorar a xenofobia, ou seja, de reduzir a xenofobia, mas a gente está percebendo em vários momentos que ela está também potencializando. Então ela melhora de um lado, mas ela potencializa do outro, e aí entra em contradição. Então a banca considerou o item correto, tá? E aí esse exemplo que eu dei é mais ou menos nesse sentido, né? Então às vezes você aceita um celular e você sabe que veio de uma determinada nação, mas às vezes quando vem um representante daquela nação para o seu país, às vezes você acha ruim, você reclama, você entra com preconceito ali, sendo que dificilmente você teria em relação ao produto vindo proveniente daquela nação. Então é mais ou menos nessa lógica a contradição que ocorre, né, que Bauman defende, tá? O Zygmunt Bauman, ok? Então beleza, o item 31 da prova de 2019 é um item então correto, tá? A discussão aqui está correta, beleza? Então amanhã a gente volta com outra questão aí para vocês, espalha para todo mundo, lembrando que os links para os nossos cursos estão aqui embaixo, beleza? Então até amanhã.